Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Esse é um compilado das mais vistas de 2021. Agradeço muito a todos que nos acompanharam até agora. Vamos às histórias. Pequeno lembrete, muitas das histórias aqui ainda foram gravadas com celular, então o som não vai estar de acordo com o que é necessário. Não consegui trocar, não sei se vou conseguir trocar sem perder visualizações, então assim que possível faço uma melhora nisso, mas no momento espero que se divirtam com o que tem. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Meu nome é Henrique. Eu sou de Ribeirão Pires, no estado de São Paulo. Vou contar o que aconteceu comigo no ano de 2000. Eu tinha 18 anos e meu pai havia conseguido um emprego numa fábrica como vigilante noturno. Essa fábrica era em Bertioga, não muito longe daqui, na cidade litorânea. Logo pensei, eu poderia ir para a praia sempre que eu quisesse. Eu nunca fui daqueles moleques muito populares, então eu não tinha muitos compromissos. Ou seja, para mim, não seria algo tão terrível mudar de cidade. Mas não seria bem assim, pois essa fábrica ficava afastada da cidade e em frente a uma rodovia grande do município. Logo, nossa casa também ficaria, pois o local já era quase Mata Atlântica. E a estrada que dava acesso à casa era uma estrada de terra rodeada por mato bem fechado. Do outro lado da rodovia havia um pequeno sítio, com uma casa bem grande onde morava o chefe do meu pai. Era cercada de mangueiras e outras árvores grandes, formando uma paisagem lindíssima. Só que na época eu não queria saber muito disso. A adaptação ao novo ritmo da escola não foi muito fácil a princípio. Sabe como é? Eu estava em época de exército, então eu não conseguia emprego, não era fácil. Meu pai dizia, esforce-se nos estudos. Mas eu estava em uma cidade nova, com pessoas diferentes daquelas que eu conhecia, com um jeito e ritmo diferente também. Não sei bem o como explicar, mas por eu ser de São Paulo, o pessoal pegava um pouco no meu pé. Tinha uma menina, essa então, a Adriana, como ela implicava comigo. Olha, pena que na época eu não consegui reconhecer os padrões. Era bem bobão. Mas não a princípio. Ela na verdade provavelmente queria sair comigo. Mas como eu era bem bobão na época, eu não sabia nem como reagir às brincadeiras dela. Pelo menos não a princípio. Não no começo. Bom, o tempo foi passando, fomos nos acostumando com o local. As únicas dificuldades realmente eram a escola e a igreja, porque eram muito longes. Sim, eu gostava muito de ir à igreja aos domingos. E a única coisa que acabava me incomodando, mas com o tempo parecia que eu estava gostando, era que a Adriana frequentava a mesma igreja. Essa era uma das igrejas no centro da cidade e a missa terminava por volta das 8:30 da noite, já que a maioria morava ali próximo. Resumindo, eu voltava geralmente sozinho por uma estrada de terra e só chegava em casa perto das 11 da noite.
Algumas vezes eu ficava para conversar com o pessoal, já que eu estava começando a me enturmar. E junto estava, obviamente, a Adriana, o qual começava a me interessar, pois realmente ela era linda. Todos percebiam como ela me tratava diferente. Até mesmo outro garoto chamado Diogo, que também não era do centro, mas já a conhecia há muito tempo. O pessoal geralmente o ignorava, pois ele era bem carrancudo. E o mais impressionante, ele sinceramente tratava a Adriana como se fosse sua propriedade. O que sei é que ela não estava nem aí para ele. Realmente ela não gostava dele. Acabava conversando para não fazer desfeita apenas. Mais tarde, entre uma conversa e outra, batendo papo com algumas pessoas que também moravam afastadas do centro, descobri que eles tinham muito medo de Diogo, mas nunca me contavam o porquê. Muitas vezes eu o encarava, pois ele me fitava de longe. E a feição estampada de ódio em seu rosto era inigualável. Ok, muito bom. Eu tinha uma fã e um cara que me odiava com todo o seu coração. Isso era ótimo para um moleque de 18 anos tentando levar a vida. Mas as coisas realmente mudaram, ou seja, se elevaram de nível, quando em uma dessas noites eu já havia me preparado para retornar, embora ficasse muitas vezes enrolando mesmo com o pessoal, conversando. Adriana deu um passo a mais em uma brincadeira onde ela espontaneamente me beijou. Bom, eu fiquei um pouco surpreso e sem chão, mas óbvio que eu retribuí. Logo depois meu sangue gelou, pois o menino, o tal Diogo, deu as costas e saiu de uma forma muito abrupta. Perdi a conta das horas por causa disso, é óbvio. Quando eu percebi, já passavam das 9h30 da noite. Então me despedi com mais um beijo e segui meu caminho. Bom, o retorno não era muito complexo. Eu retornava boa parte do caminho por ruas, depois cruzava uma pequena rodovia, pegava uma estrada. Essa estrada começava reta, mas depois de uns 50 metros ela tinha uma curva bem fechada. Era uma noite escura, estava ventando muito. Quando cheguei na tal curva, e de repente ouvi um barulho no mato. Sabe o mato ao redor da estrada? Então, parecia um barulho de algo muito grande, passos pesados. Na verdade, pareciam de um animal muito grande. Aí então apressei o meu passo. Logo depois eu percebi que aquilo também aumentou as passadas, como se estivesse me seguindo. Não posso me esquecer que estávamos colados a uma mata atlântica. Na verdade, eu já estava com medo. Nem me atrevi a olhar para trás. Comecei a correr até chegar na fábrica onde o meu pai trabalhava. Atravessei a rodovia e fui para casa. Porém, antes de entrar, virei-me repentinamente. Pois é, eu dei de frente para a rodovia e eu vi algo imenso do outro lado. Pelo menos era o que parecia. A princípio, pensei ser um cachorro bem grande, pois enquanto estava correndo, senti que ele exalava um cheiro de cachorro molhado. Só percebi depois que parecia um ser humano, na verdade. Sabe quando alguém anda de quatro como se fosse um bicho? Era quase igual,
pois as patas da frente eram menores. Pelo menos de longe, parecia que estava usando inclusive uma roupa. Como estava escuro, posso dizer que eu poderia estar enganado, mas de qualquer forma estava me dando muito medo. Seja lá o que for, era enorme e havia me acompanhado às margens da rodovia, sempre espreitando, por isso não consegui ver com muita clareza aquela coisa. Percebi que os olhos faziam um reflexo brilhante e se destacavam na escuridão, e aquilo me fazia gelar. Eu senti que, seja lá o que fosse, não era desse mundo. E quando eu cheguei mais perto da casa, aquela coisa não me acompanhou mais. Ficou parada naquela escuridão, só me observando. Então entrei rápido e tranquei a porta. Tentei ainda olhar pela fresta da janela, saber o que era, porém não consegui ver mais nada. O que eu posso dizer? Na verdade, depois de algum tempo, apesar de sairmos algumas vezes deixando o Diogo completamente louco, o bom é que ele entendeu finalmente que não iria acontecer nada entre ele e a Adriana. E para minha surpresa, ela também estava me usando para se livrar dele. Logo depois nós terminamos. O fato é que não ocorreu mais nada. Mesmo porque sempre que eu podia, eu fazia outro caminho, ou vinha de carona uma boa parte dele. Hoje, não moro mais por aqueles lados. Meu pai ainda continua por lá. Mas que aquela foi uma das noites mais aterrorizantes da minha vida, foi. Até hoje não sei o que era, nem o que queria. Mas acredito que muitos podem chamar aquilo de lobisomem. Clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha. Vai lá, deixa o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, meu nome é Joelson. O que eu vou contar aconteceu há mais ou menos 10 anos, quando aconteceu um trágico incidente em minha família. As dificuldades chegaram quando perdemos meu pai. Depois de sua morte, a tristeza tomou conta e tudo ficou mais difícil em nossa casa. Eu ainda era novo, tinha 16 anos, mas já me virava, porém isso não era o bastante. Então minha mãe, entre lágrimas, muitas vezes deixava de comer para que não faltasse nada para nós. Eu fui para as ruas fazer o que desse para fazer para poder ajudar. Como irmão mais velho, era o meu dever fazer aquilo. E fui limpando carros de gente bem de vida, que eu consegui abrir o meu próprio negócio, um pequeno lava-rápido. Olha, comecei aos 17 anos e aos 18 já conseguia levar a casa. Não tínhamos dinheiro, mas era o bastante para não faltar nada. Retirei o peso dos ombros de minha mãe, que estava juntando dinheiro com o propósito de viajar e buscar outras peças. Consegui um lote muito bom por um valor lá em São Paulo, e assim conseguiria ampliar o meu negócio e transformá-lo em algo mais significativo. Fora que a melhora do Lava Rápido seria um salto onde eu conseguiria ter um pequeno lucro. Mas todas as vezes que tinha tudo preparado, algo acontecia, como no dia em que minha irmã caiu e quebrou o braço na rua. Sabe quando parece que algo está te bloqueando a sua ida? Como se fosse uma mensagem, não vá? Estava indo a São Paulo realizar meu objetivo.
Veja, minha irmã tinha apenas 10 anos, logo eu paguei todo o tratamento que teria que fazer. Até que eu juntasse outras tantas economias e finalmente conseguisse viajar, demorou um pouco. Essa viagem sairia cara para o meu momento, afinal eram 600 quilômetros de Belo Horizonte até São Paulo. Depois teria o transporte para o resto, com um pouquinho de dinheiro apenas, mas com grandes expectativas. Eu fui. As ruas lotadas desenvolveram um certo medo dessa cidade, que nunca esquecerei. O retorno foi bem fácil de conseguir. Aluguei um pequeno caminhão de carga, onde caberia tudo, depois resolveria a descarga em meu bairro. A ansiedade do retorno, de ver onde tudo aquilo me levaria, me fez ficar elétrico, mesmo porque nossa viagem seria feita durante a noite. Fiquei sabendo pela acompanhante, a filha do caminhoneiro, que por muitas vezes ficavam parados na estrada, pois o carro tinha problemas mecânicos. Por isso que foi barato. Esse dia em particular foi de longe o mais assustador deles, pois estávamos na estrada e quando o motorista encostou, havia um sério problema no motor e precisava chamar um resgate. Pegaram outro transporte para continuar. Apesar de parecer que ele já tinha tudo esquematizado, fiquei com os nervos à flor da pele, afinal, é insuportável esperar por horas o socorro de um carro reserva. Fora que teríamos que transportar a carga por outro carro ainda. Bom, chegaríamos bem mais tarde que o normal em minha cidade, o que me deixava mais irritado e era péssimo para minha saúde. Eu já estava adoecendo de tanto nervosismo e ansiedade. Agora, isso só piorava a situação, então comecei a caminhar e me afastar um pouco. Mas o motorista ele pediu que eu fosse para o carro dormir, pois a reserva já estava a caminho, mas iria demorar. Quando voltava, eu percebi que havia um homem sentado à beira da estrada e começamos a conversar. Eu propus que fôssemos ali perto num bar. A Ângela, a filha do caminhoneiro, já o conhecia, o que me deixou menos desconfiado. O motorista disse que esperaria o resgate, que nos dava mais ou menos umas 2 horas para beber e comer qualquer coisa. Pegamos um caminho no meio do mato que daria para o tal bar. Para mim era um pouco estranho, mas como a menina já o conhecia, eu resolvi segui-los. Os moradores locais cortavam o caminho por ali, porém era uma estrada escura e assustadora, o que piorava a situação desse caminho. No local onde estávamos havia 2 postes que impediam a escuridão total. E andando uns 10 minutos é que chegamos nesse bar. Compramos o que queríamos e bebemos. Foi a melhor maneira de relaxar e deixar a ansiedade ir embora. Ao retornarmos, Ângela trouxe uma amiga que vivia nesse bar, a Isabel, o qual vieram conversando. Quando pegamos a trilha, já estava bem escuro. Então, as duas pareciam que falavam rápido e alto, mais do que no começo. Depois de um tempo no caminho, encontramos um filhotinho de cachorro, porém estava morto. E ao iluminar melhor, com a luz de nossas lanternas do celular, verificamos que era bem novinho. O que incomodou foi que a cada pássaro que dávamos, havia mais um cachorrinho e começaram a aparecer outros animais, como pássaros e restos de alguns que já não dava mais para reconhecer. Percebemos então que havia algo ali e que estava matando os animais ao redor. Achamos estranho, pois tão perto da estrada, mas era uma estrada que não tinha muito movimento, né? Estávamos a alguns quilômetros da Fernão Dias. O que ou quem matou os pequenos tinha sede de sangue. Um pouco mais à frente havia um outro cachorro, na verdade adulto, e era fêmea, provavelmente a mãe dos filhotes, também morta, porém com as entranhas espalhadas pela mata.
Bom, eu não preciso dizer que ficamos todos apavorados, pois não era qualquer animal, parecia uma onça ou algo assim. Começamos a correr loucamente, mas sabe como é. Numa situação assim, sempre existe uma discussão. Foi o caminho todo. A amiga da Ângela, a Isabel, não parava de falar. Talvez para esconder o pavor que estava sentindo no momento. Mas digamos que não era a melhor hora para isso. No meio do caminho, percebi que algo grande corria paralelamente a nós. Os passos eram firmes e pesados. Não tive nem coragem de olhar. Fosse lá o que fosse, era ruim o bastante a ponto de matar toda uma ninhada de cachorros. Mas Isabel, como em qualquer filme de terror, caiu no meio da mata chorando. Olha, o pavor não permitiu que parássemos para ajudar. Nem eu e nem a Ângela paramos. Continuamos correndo para salvar a nossa própria pele. E eu suspeito que qualquer ser humano normal nessa situação, sem ter uma arma de fogo, agiria assim. Minhas pernas eram mais ágeis que eu pensava. Em pouco tempo atravessei aquele matagal, chegando no local onde o carro estava quebrado. Logo atrás, Ângela chegou confiante e me fuzilando com o olhar. Nos perguntamos o que havia acabado de acontecer, mas nenhum de nós realmente sabia o que ocorrera. Quando percebemos que Isabel não saiu da mata. Não estava atrás de nós, a mulher ficara para trás no meio do mato. Olha, deu para ouvir sua voz em um grito que ela deu no meio do mato. Isso deixou Ângela desesperada. Quando ela finalmente saiu, estava toda cortada e com um dos braços visivelmente quebrado. Fomos na mesma hora tentar ajudar, mas o motorista já estava chamando a polícia. Tentamos ouvir o que Isabel, totalmente apavorada, tentava dizer. Não era um animal, era maior que eu. Muito peludo, mas estava andando como gente. Então ela mostra o braço que acaba de ser quebrada e como se fosse um graveto, com aquele bicho apenas segurando o braço dela. Ninguém queria mais ficar na estrada. Entramos e ficamos todos aguardando socorro dentro do caminhão. Tudo passando, eu pedi desculpas para Ângela por ter corrido tanto e ela me desculpou, mas se houvesse algum interesse em mim, acabei com ele naquela trilha. Então perguntei a ela e a Isabel o que havia acontecido com o homem que nos levou até o bar. Nem Ângela nem Isabel sabiam dizer. Ele havia sumido. Nós o conhecíamos, ele era novo na região e quando saímos estávamos meio altos, bebido, então não lembramos dele estar atrás de nós. E também não lembro dele chegar no bar conosco. Na realidade, ele simplesmente desapareceu. Esses são alguns. Olá, caminhante. Meu nome é Flávio. Esse relato talvez seja um pouco longo. O que vou contar aconteceu comigo há uns 15 anos atrás. Estou fazendo isso pois eu vi que existe um relato muito parecido no seu canal. Achei até interessante. E só conto pois lembro-me de cada detalhe, coisas que talvez os outros não tenham se tocado, portanto é óbvio, ou deixar locais e nomes trocados ou ocultos. Apesar que isso já parece ser uma prática constante em todos os canais que eu vejo de relato. Ninguém quer se expor. Então, fiz parte de uma associação muito parecida com o que já foi relatado aí. Na verdade, nada oficial, apenas um pessoal tentando ajudar. Nessa época eu tinha 25 anos. E como todo garoto, para mim garoto ainda, eu comecei a frequentar um círculo de amizades,
onde é óbvio, eu poderia expandir o meu ramo social ou algo assim. Olha só, nessa época eu já estudava muito, ou melhor, apenas estudava o tal ocultismo. Quando nos envolvemos com essas coisas, eu não sei bem porquê, mas parece que atraímos outros que também gostam disso. Em outras palavras, o pessoal desse local, adivinha? Alguns praticavam ativamente algo semelhante. Vivíamos em parte bem isolados, tá? Na verdade em uma comunidade. E um pouco mais para frente, ao final da comunidade, já era uma mata fechada, para você ter uma ideia de como era isolado. A sede dessa comunidade era na casa de um dos integrantes. Na verdade, uma das casas dele. Era bem legal, conversávamos sobre muitas coisas. Toda sexta-feira nós fazíamos uma pequena fogueira na parte da frente da casa, pois havia um espaço muito grande. A rua era de terra. Apesar do início de tudo, o início da rua ser uma avenida asfaltada. Tudo isso levava a ter uma liberdade muito grande para se fazer esse tipo de coisa. Muitas vezes, nessas sextas-feiras, uma criançada se reunia conosco, onde cantávamos músicas ao redor da fogueira. Na verdade, músicas que para eles eram estranhas, pois não fazia parte da infância dos mesmos. Como eu disse, eu já estava com os meus 25, mas a criançada tinha entre 10 e 18. Então eles realmente não conheceriam nada como um faroeste caboclo ou algo assim. Ou pelo menos não fazia parte da vida deles. Como em qualquer lugar, jovens desse local costumavam se envolver com algumas coisas um pouco mais pesadas, ou melhor, fora do padrão social existente no momento. Essa era uma pauta que nós fazíamos questão de abordar em todas as conversas, para mostrar um caminho diferente de vida. Mostrar que não precisavam trabalhar em uma empresa multinacional para ser um bom cidadão. Mas também não precisavam aderir a algo fora da lei para serem respeitados. Eles podiam, através de suas habilidades, fazer pequenos artesanatos, vender. Isso seria o começo de uma vida melhor, sem a questão de prejudicar ninguém. Muitos dos nossos amigos já sabiam fazer esse tipo de artesanato, outros já eram músicos. Uma das nossas propostas era ensinar música para esse pessoal, mas inicialmente não daria, portanto começaria com os artesanatos, pois exigiria menos recursos. Olha, todos nós tínhamos as nossas vidas, tá? Todos trabalhavam. Quer dizer, eu no momento estava sem emprego, mas eu me virava. Como eu tinha um tempo livre maior, geralmente na quinta-feira eu já estava na casa do Antônio, que era o chefão. Na verdade, a casa dentro da comunidade era dele também, mas ele tinha a casa dele no centro. Ele era uma pessoa bem abastada, vamos dizer assim. Sim, era o chefão da tropa. Era uma pessoa bem acessível e, na verdade, estava sempre conosco em tudo que fazíamos. Dizem que músico é preguiçoso, né? Mas não era isso que eu via, pois o Antônio era músico e estava sempre se aperfeiçoando, sempre em alguma atividade. Eu não vi preguiça naquele cara, de forma alguma. Ele só não gostava de nada que remetesse a um padrão. Para ele tínhamos que ser mais do que isso, e era nisso que ele apostava, sabe? O sonho dele era mostrar que com criatividade você pode produzir algo, viver bem, não transgredir a lei e não transgredir a vida de ninguém. Posso dizer que conseguimos bem essa intenção. Só que ao mesmo tempo, dentro do nosso grupinho existia a tal de Joelma, que era da comunidade onde havíamos nos instalado. Dizem que apareceu do nada um pouco antes de mim na associação e logo envolveu o Antônio. Depois já assumiu a coordenadoria de atividades na comunidade, pois ela conhecia todo mundo. O Antônio era uma pessoa que talvez não tivesse, o pulso firme para lidar com alguém como ela. Mas ela realmente assumiu uma postura de chefe.
E meu grande problema com ela era querer que produzíssemos algo sem ganhar nada por aquilo. Através dela fizemos muitas atividades sociais, pelo menos assim eu pensava que fosse através dela, em nome do nosso grupo, e com a ideia de que os fundos iriam para a associação e não arrecadávamos nada para nós. Porém, em 2 meses, Joelma já estava com um carro. Eu entendo que estávamos trabalhando. Temos que ganhar algo. Não dá para viver de vento, apesar de ser uma associação beneficente, o qual era o foco. Mas algumas atividades poderiam render algo para todos. Bom, com todas essas atividades começamos a incomodar algumas pessoas de lá. E na verdade foi bem mais além de outros relatos que já ouvi, pois nós fomos realmente ameaçados. E foi por um grande chefe local. Eu não preciso dizer chefe do que, né? Nós éramos adolescentes, não tínhamos nada. Como que nós podemos nos proteger de alguém que já estava numa vida violenta há muito tempo? Realmente não sabíamos. Eu não sei se para fazer uma média, eu não sei se ela entendeu, eu não sei se realmente ela era assim, mas Joelma teve uma ideia de fazer algo, uma espécie de ritual, antes de ir conversar com o mandante, que ela dizia conhecer, mas não ser chegada. Então nos preparamos em um quarto pequeno da casa, onde tinha uma janela dessas antigas de persiana. Fechamos tudo e sentamos em círculo ao redor de uma vela. Eu fiquei bem na frente da janela, por onde eu entrava, pelas frestas assim, da persiana. Conseguia ver a luz da lua gigantesca que estava lá fora. Olha que isso deu um ar bem bizarro para essa atividade. Então, como qualquer outra atividade, Joelma serviu de guia, óbvio. E fizemos uma espécie de ritual evocando anjos da guarda. Foi bom durante o processo, eu me senti extremamente relaxado. E, a verdade, me senti muito bem. Então, ao terminarmos, foi que eu vi algo que me chocou, pelo menos a princípio, pois apagamos a vela. Isso deixou o quarto um verdadeiro breu, a não ser pela luz da lua que despontava pela persiana, o qual só deixava ver a silhueta das pessoas. Seja lá quem for. Levantou-se e ficou em frente à janela e depois caminhou ao lado da porta, até decidirmos desfazer o círculo. Bom, então acendemos a luz. O interruptor era duplo, havia um ao lado da porta e outro perto da janela. Foi utilizado da janela. Quando olhei ao lado da porta, o qual estava em minhas costas, não havia ninguém lá. Eu não comentei nada, pois nos levantamos para sair. Lembro-me de ser o segundo a sair da sala. Porém, ao olhar para trás, havia mais 7 pessoas saindo do quarto. Estávamos apenas em 8. Então, quem saiu na minha frente? Isso só me levou a crer que eu estava com o raciocínio muito lento. Realmente eu estava com um sono fora do comum. E aliás, todos estavam. Foi então que Joelma nos convenceu a ficar e dormirmos na sede. Assim poderíamos voltar no dia seguinte, descansados. Pois é, todos nós fomos até a sala e nos acomodamos no chão mesmo, pois com o sono que estávamos seria muito fácil dormir em quaisquer condições. Sim, todos estavam com o sono de rachar. Isso não era nada pontual, pois todos estávamos acostumados a ficar acordados até tarde. Bom, o ritual terminou perto das 23. Mesmo assim era estranho. Ok, me acomodei e fechei meus olhos. Sabe, antes de conseguir dormir, foram segundos, mas eu me senti flutuando. Foi uma sensação muito gostosa. Entrando logo depois em sono profundo e sonhei com algo bem bizarro. Havia alguém no quarto
em que nos acomodávamos, que estava na porta, e era uma mulher. Eu tive a impressão de ser Joelma, mas estava muito diferente. Estava abaixada na porta, olhando para todos. Porém, por detrás dela havia um ser extremamente magro, com uma pele sem cor, com as unhas tocando nos ombros dessa mulher. E de repente ele olhou para mim. Olha, isso me fez acordar de sobressalto, com medo. O bastante para ver Joelma me encarando, com um semblante no mínimo assustador. Acabei dormindo, acordando apenas no dia seguinte, porém, não posso dizer que estava no meu melhor. Parecia que havia dormido uma noite inteira de mau jeito, acordara tudo quebrado. Eu tinha uma vaga lembrança de ter visto Joelma apenas. Logo, continuamos os nossos afazeres. Assim que voltei para minha casa, como faço toda segunda-feira, e durante a semana inteira, o recuperar do meu estado foi difícil. Porém, com isso vieram as lembranças dos acontecimentos bizarros. Eu me recuperei sim, tá? Na quarta eu já estava novo em folha. Até então na minha cabeça não passará de algo como uma gripe passageira, um pequeno mal-estar, por ter comido algo. Em outras palavras, eu não sabia direito o que estava acontecendo, pois meu corpo doía durante a segunda-feira inteira, como se estivesse gripado. Eu fui ver um médico, mas ele disse que seria uma virose, pois na verdade não havia explicação. Sua única recomendação foram vitaminas e descanso, foi o que eu fiz. Aproximava-se outro final de semana novamente, e eu, apesar de as diversas vezes ter me sentido estranho, visões conflitantes terem aparecido, a vontade de estar com o grupo era maior. Na quinta-feira eu cheguei e fui entrando na casa de Antônio, a intimidade que se pega depois de 1 ano e meio, convivendo quase sempre. Assim que entro, eu vejo Joelma saindo do quarto de Antônio. A mesma estava reluzente, era estranho. Antônio demorou para aparecer, mas assim que saiu do quarto, sinceramente, ele parecia estar pálido, esgotado, esboçava algo semelhante a quando acordamos, todos depois daquele famoso ritual. Apesar de me parecer um pouco estranho, eu desconfiava na época que havia algo entre os dois, afinal, ele passou a liderança de um projeto inteiro para uma desconhecida. Nos próximos dias, sexta e sábado, ocorreu novamente. Ou seja, Joelma saía de um quarto, porém com outras pessoas. E Antônio parecia nem prestar atenção, como se estivesse embriagado. O pior, ela estar cada vez mais radiante e realmente estava me chamando a atenção. E eu estava correspondendo a isso. Não é por nada, mas eu não gostaria de me envolver com uma mulher mais velha, mas estranhamente ela me atraía muito. Com o tempo, ficou normal dormirmos quase todos de sábado para domingo no mesmo local. Mas agora não havia sonho, não havia nada. Eu simplesmente apagava e acordava no dia seguinte, todo quebrado. Durante essa semana, estranhamente eu pensava muito em Joelma, sendo que ela mesma havia direcionado alguns olhares no final de semana anterior. E como eu já expliquei,
Me envolver com uma mulher 2 vezes mais velha do que eu não estava nos meus planos. Quem percebeu algo errado foi meu pai, o qual também é estudioso de ocultismo e outras coisas. Aliás, devo dizer que isso já era de família. Percebeu minha aparência, modo desajeitado, sentiu como se estivesse algo junto comigo. Foi quando contei tudo a ele. O que estava ocorrendo, todas as coisas estranhas que havia acontecido e a atração estranha que eu sentia por uma mulher que não deveria estar em meus pensamentos. Pois ele já sabia o que estava acontecendo e foi quando ele criou uma proteção. Um modo mais simples de entender seria um amuleto. O mais difícil foi fazer as tais mentalizações que ele me pediu. O meu estado estava tão precário que fora quase impossível. Mas finalmente eu consegui. E parecia que o mundo havia alterado a paleta de cores. Me diga quantas vezes na sua vida você não percebe que o mundo ao seu redor está quase preto e branco e quando você acorda, a paleta muda. Foi basicamente isso que ocorreu. Depois meu pai chegou e me perguntou algo que eu desacreditei. Se eu acreditava em vampiros, o qual para mim era apenas coisa de filmes. Mas ele me explicou que vampiros não eram aquilo que dizem os filmes. Na verdade nem esse era o nome, mas sim algo bem pior, que sempre te pega desprevenido. Geralmente o modo que operam é igual ao de Joelma. Há muito tempo meu pai já havia se deparado com isso, o que o fez se embrenhar nas práticas, pois segundo ele não existia outra saída a não ser afastar-se. E ele me disse: aqui onde moramos existem muitos. Filho, afaste-se dela e, se necessário, de todos. Mas eu respondi: não, o pessoal precisa ser avisado. Meu pai torceu o semblante, mas tinha que dar um jeito, como se aquela coisa escapar, como poderia fazer isso? Ele me encostou na parede. Você não sabe com o que você está lidando. Eles não são fáceis de se lidar e não são fáceis de se livrar. Mesmo assim, retornei ao grupo e, como esperado, Joelma veio para cima seca. Deixei tudo rolar, mas sem toques. Ela queria realmente algo dessa vez. E com a desculpa de que havia se machucado as costas, ela me pediu uma massagem. Sabe quando um gato fica de olho numa presa? Pois bem, eu peguei um espaço da cozinha para fazer a tal massagem, assim seria na frente de todos. Mentalizei e peguei meu amuleto para ajudar a me livrar de qualquer coisa que quisesse me prejudicar. O resultado foi que praticamente fiz a massagem com o amuleto. No sábado, Joelma não conseguiu sair do quarto, estava cheia de dores e com uma febre altíssima. Então sentei-me na sala, comecei a fazer uma proteção do jeito que meu pai havia descrito. Olha, não havia mais ninguém. O que foi mais assustador foi sentir pequenos passos na sala chegarem pertíssimo de mim e tocarem em minha testa, depois irem embora. Aquela coisa que estava ajudando Joelma, que lhe dava poder, estava apenas me mostrando que, mesmo com ela doente, ele ainda tinha suas forças. A grande verdade é que a administração dela não era grande coisa. Apesar de conseguirmos muitos serviços, a contabilidade estava bagunçada. Então eu fiz de tudo para pedir uma votação e substituirmos ela. Assim que nos reunimos,
A lousa da sala caiu sem explicação e um estouro no poste de luz fez a casa ficar toda no escuro. No dia seguinte, Antônio assumiu tudo novamente. Quem foi expulso do grupo fui eu. Devo dizer, graças a Deus. Fui assombrado por algo bem sombrio que queria entrar na minha casa, queria tomar posse de mim. Era uma presença. Mas conseguimos nos livrar. Sei que o grupo ainda existe, é pequeno. Antônio não é mais a pessoa que eu conheci, passou por várias doenças inexplicáveis. Hoje é vingativo e muito obscuro. Resultado, não frequento mais o local e nem o bairro. Nesse caso, só posso relatar que infelizmente perdi uma grande batalha e muitos amigos. Obrigado. Essas foram as mais vistas desse ano. Espero que tenham gostado desse ano assustador. Aguardo todos em 2022. E tenham um feliz ano novo. E não se esqueça de clicar no like e depois inscreva-se no canal. Até mais.